Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 12. Nós leremos até o versículo de número 22. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 12. A palavra de Deus nos diz o seguinte, nesse trecho de 1 Tessalonicenses 5:12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os submissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Meus irmãos, creio que vocês já ouviram isso, entendem o contexto da carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele vai ensinar ou relembrar ao povo sobre não somente a volta de Cristo, mas principalmente como os crentes devem se comportar no interregno entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Havia um problema na igreja de Tessalônica, no qual as pessoas estavam fazendo o que aconteceu lá no ano 2000 na Coreia, por incrível que pareça. Na Coreia, uma seita que se dizia cristã disse que Jesus ia voltar no ano 2000 e os seus participantes começaram a pedir para se desligar dos seus empregos, começaram a fazer loucuras as mais absurdas possíveis, a ponto dos empresários dizerem assim, olha, alguma coisa tem que ser feita, nós estamos perdendo boa parte dos nossos funcionários porque eles acham que Jesus vai voltar e estão deixando seus empregos, prejudicando a nossa produção. Muitas outras seitas marcaram a volta de Jesus Cristo e normalmente, eu diria, sempre a coisa não deu certo, sempre deu problema. Mais ou menos era isso que estava acontecendo aqui com os crentes de Tessalônica. Um parava de trabalhar, outro parava de ajudar as outras pessoas com o seu dinheiro. E como eles não tinham sustento, ia para a casa de outros irmãos para dizer, eu estou aqui, eu preciso comer hoje, eu preciso beber hoje, eu preciso me vestir, trazendo uma carga desnecessária para a vida da sua família cristã. Portanto, a carta aos Tessalonicenses é um tratado de como eu e você devemos nos comportar até a volta inesperada do Senhor Jesus Cristo, como Ele mesmo falou. Porque muitas vezes nós somos assaltados com muitas dúvidas sobre o que devemos e o que não devemos fazer, apesar da Bíblia ser extremamente clara quanto a isso. Lutero, lá no início da Reforma Protestante, foi um dia indagado e perguntado, Lutero, o que você faria se soubesse que Jesus estaria voltando amanhã? Ele disse, eu plantaria uma árvore. A resposta pode parecer meio sem sentido, pode parecer sem nexo em relação à pergunta que lhe foi dirigida, mas o que ele quis dizer é que eu manteria a minha vida cristã comum, fazendo as tarefas que Deus estabeleceu para mim de uma maneira santa e que glorificasse o nome dEle. É assim que nós devemos entender a nossa vida cristã no interregno da volta do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, que está aí muito próximo de onde nós lemos, ou é a base da nossa mensagem dessa manhã, Paulo começa a fazer uma advertência sobre a vigilância enquanto Cristo não volta.
Paulo reafirma isso que eu estou falando. Ele diz como os crentes devem viver. Por 2 vezes aí no início desse capítulo, se você prestar atenção, ele enfatiza e fala sobre o dia do Senhor. Vigiar, portanto, não diz respeito a ficar inerte diante do tempo, de braços cruzados, vendo tudo passar, a nossa vida passar, os relacionamentos passarem, o serviço, a igreja passar, mas de agirmos, Paulo vai usar esse termo, como filhos da luz e não como pessoas que são das trevas. Como eu disse, alguns estavam afirmando que Jesus estava voltando naquele momento. E, dentre outras coisas, e é por isso que então Paulo vai escrever o trecho do capítulo 5, a partir do versículo 12, estavam trazendo um problema que dificilmente acontece nas igrejas hoje, para a sua liderança. A liderança falava uma coisa, e eles faziam assim, que bobagem esse pastor está falando, esse presbítero está falando. Eu não tenho que dar ouvidos a você. Você está falando para mim, não faz a mínima diferença. E pior, iam até os outros crentes e diziam, dá ouvido para o pastor não, viu? O que ele está falando é bobagem. Pode seguir o que eu estou falando. Não precisa seguir, não. O pastor falou isso, o pastor falou aquilo, o presbítero disse, a aula de hoje falou isso. Não sigam absolutamente nenhuma dessas orientações. Assim, ao serem chamados à atenção, eles desprezavam não somente a palavra pregada, mas Paulo vai falar da ademoestação. Não entendendo que eles estavam desprezando não as pessoas, mas a própria palavra de Deus, e que estavam sendo problema para a igreja e para o reino do Senhor. Então nós temos aqui 3 ensinos relacionados a essa realidade, em relação à volta do Senhor Jesus Cristo, uma orientação da palavra de Deus sobre o estilo de vida que eu e você temos que ter, se queremos nos preparar adequadamente para a volta do nosso Redentor. E o primeiro ensino, ele vai separar aqui esses 3 ensinos em 3 conjuntos de relacionamento. E o primeiro diz respeito aos cristãos e os seus líderes, como os cristãos devem se portar e se relacionar com os seus líderes. Muitas pessoas às vezes se tornam, então eu vou falar agora do nosso caso específico, se tornam membros de uma igreja presbiteriana e não entendem muito como funciona o negócio aqui. Então, é diferente. A maneira como é administrada, o ensino, como é transmitido, a base desse ensino. Eu espero que você, obviamente, se lembre das suas aulas de catecúmenos, não tenha ficado nada obscurecido diante de você. Se você está fazendo aula também, nada disso tenha acontecido. Mas vamos supor que por algum momento você esqueceu, não entendeu muito bem no que diz respeito à administração e à liderança da igreja. O nome dela é presbiteriana, logo ela é dirigida por presbíteros. Numa administração e liderança representativa. Ela não é assembleiana, ela não é congregacional. Tem gente que quer trazer coisas lá de fora, mas vivemos uma época de democracia. Não é que a igreja presbiteriana é tirana, nada disso. Mas quem administra a igreja e doutrina a igreja são os presbíteros. Você elege e eles decidem. E decidem se consultam a assembleia ou não para determinadas coisas. Então, às vezes eu percebo que muitos irmãos não entendem muito como isso funciona, e, portanto, seus líderes são os presbíteros, que são aqueles que são docentes, e são aqueles que são os que administram, os regentes. E o docente é aquele que é responsável pelo ensino, pela pregação da palavra de Deus. Enquanto ele estiver fiel à palavra de Deus, nós devemos a ele o devido respeito e também ouvi-lo como se estivéssemos ouvindo não a ele, mas a palavra de Deus. Mas tem gente que em muita igreja, eu já vi muitas vezes isso, acho que está no sistema democrático. Então, a assembleia, é interessante, isso aqui, graças a Deus, nunca aconteceu. Então, está fazendo a assembleia lá para apresentar orçamento, exercício financeiro. Aí um monte de gente levanta para dar opinião. Não é assim que funciona. Toma-se conhecimento
sabe-se, entende, ouve, pode depois falar alguma sugestão. Algumas pessoas levantam para reclamar do pastor no meio do nada, para xingar, para gritar. Eu já vi igrejas que dá uma balbúrdia, você faz uma assembleia assim, todo mundo fica discutindo um lado com o outro. Mas o mais triste é não aceitar a liderança da igreja quando ela ensina a palavra de Deus fielmente. Assim, muitos, ao serem chamados a atenção, desprezavam os seus líderes em Tessalônica, e muitas vezes, quando ouvem a palavra, quando são chamados a atenção para o seu bem, desprezam a palavra de Deus, desprezam a palavra de amor, manchando o testemunho e a imagem da igreja. Isso estava acontecendo de tal forma ali em Tessalônica, que Paulo escreve lá no capítulo 4, versículo 3, 7 a 8, dá uma ideia de qual era o problema. Ele diz: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, porquanto Deus não vos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas? Não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Esse é um problema que está acontecendo lá. Paulo está dizendo, não façam isso. O relacionamento de vocês com os seus líderes deve ser um relacionamento amoroso, deve ser um relacionamento no qual você cuida daquele que está falando, ensinando a você. Então ele vai falar algumas coisas aqui, vou tentar ser bem rápido. O que os membros devem fazer com os seus líderes. Ele diz que os membros da igreja devem ter grande consideração pelos seus pastores e líderes. Entenda a profundidade do que Paulo está falando aqui. A palavra consideração no original, obviamente você não precisa guardar isso, ela é do grego perissos. Perissos no grego já dá uma ideia assim, tenham grande consideração. Amem muito o seu pastor, o seu líder. Tratem-no com muita dignidade. Mas Paulo usa uma versão de perissos que você vai entender. Ele fala hiperperissos. Você já ouviu essa palavra? Hipermercado significa que é um mercado pequeno, é isso? É um mercado imenso. Qualquer coisa que a gente coloca hiperinflação, é uma coisa enorme. Então, ele não está falando só perícia, ele está falando hiperperícia. Se você já tem que tratar com uma grande consideração, pense no pastor com uma consideração ainda imensa, maior, onde não cabe em lugar nenhum. Se ele trabalha, mas Paulo faz lá dentro, se ele trabalha, preside e ademoesta, que são as principais funções do pastor. E o trabalho aqui está ligado ao ensino, à pregação, à administração e ao aconselhamento dos seus membros. Os membros devem viver em paz com os seus líderes. A gente às vezes olha para esse texto aqui, está viver em paz uns com os outros, acha que é uns com os outros. Não, no contexto o pastor deve viver em paz com as suas ovelhas e as ovelhas devem viver em paz com o seu pastor ou com os seus líderes. Então, se as ovelhas percebem que o pastor é um homem de Deus, o presbítero é um homem de Deus, ele tem que fazer tudo que está ao seu alcance, tem que lutar e se esforçar para que o seu relacionamento seja sempre um relacionamento profundamente pacífico. Enquanto ele estiver ensinando a Escritura, trata o membro e a ovelha com amor, tenha paz com o relacionamento com o seu pastor. Não fale mal dele, não faça fofoca a respeito dele, não trate asperamente quando ele estender a mão para cumprimentá-lo. Quando ele pedir para você fazer uma coisa bíblica, simplesmente faça, ainda que seu coração endureça e queira fazer o contrário. Isso é tão importante, a gente vai dar um salto e lá para o final do texto, a partir do versículo 19, então Paulo começa a falar ali da liderança, o relacionamento, ele faz um vácuo, a gente vai voltar nisso aqui, mas depois ele vai ali para o final e fala novamente do problema que pode acontecer quando a palavra é desprezada na figura dos líderes que amam a igreja, ensinam fielmente a igreja, demoestam com amor e fielmente a igreja,
que pode acontecer um problema. Veja, o versículo 19, ele diz: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. A tradução do original sempre é às vezes pode ser sempre não, pode às vezes ser um problema. Aqui, principalmente os grandes estudiosos dizem que o melhor seria ter havido uma inversão no versículo 19 e o 20. O 19 deveria ser: não desprezei as profecias e assim não apaguem o espírito. Bem, pastor, não estou entendendo nada do mesmo jeito. O que Paulo quer dizer com isso? Primeiro, ele está trazendo um equilíbrio para nós. Ele fala: julgue todas as coisas. Então, o cristão, o crente, ao ouvir a palavra de Deus pregada, o ensino da palavra de Deus, ele tem que ter o espírito dos crentes de Bereia. Eles têm que ir na Escritura Sagrada para ver se de fato as coisas que são assim. E o resultado? Eu vou reter o que é bom e vou me abster do que é mal. Está certo, é bíblico, isso eu vou reter, vou fazer, vou obedecer. Não é bíblico, eu vou rejeitar e não vou fazer isso. É isso que ele está falando. Mas ele está falando que quando se prega, quando se ensina, mas principalmente na pregação, Deus está falando, é nesse sentido aqui que é a profecia. Deus está ensinando o seu povo. E o que pode acontecer é que se você, como povo de Deus, começa a desprezar o que é pregado, sempre talvez ligando à pessoa, olhe para o contexto, ligando ao líder que você não simpatiza com ele, não gosta dele, eu não gosto dele, portanto eu não vou ouvir, eu não gosto dele, portanto o que ele fala não tem nada, nenhum sentido para mim. A gente começa a desprezar não a pessoa, mas a palavra de Deus, e aquela chama que um dia atingiu o nosso coração, o poder do Espírito que nos chamou para sermos de Deus, vai minguando, apagando, 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 e a gente esfria de tal maneira que parece que tudo que é falado da palavra de Deus entra aqui e sai por aqui, e não atinge o nosso coração. E o que acontece é que a gente acaba abraçando outros conceitos, às vezes até mesmo heresias, e nos tornamos cegos e nos afastamos, e surdos também espiritualmente, nos afastamos completamente de Deus. Cuidado, os cristãos devem se relacionar muito bem, amorosamente, com a sua liderança instituída por Deus, enquanto ela for bíblica, enquanto ela pregar a palavra de Deus, enquanto ela demonstrar uns aos outros, ou nos demonstrar com um profundo amor. Segundo ensino, o segundo grupo, além dos cristãos e seus líderes, Paulo fala de como os cristãos e os seus irmãos devem se comportar. Agora ele fala do nosso relacionamento uns com os outros. Então ali no versículo 14, Paulo começa a se dirigir ao nosso relacionamento fraternal. Então, veja, um dos papéis do pastor é admoestar, chamar a atenção. Está claro isso aí no texto. Mas também é o papel de cada membro do corpo. Paulo sabia que a atitude de muitos membros, em virtude da mentira de alguns sobre a volta de Jesus Cristo, estava trazendo crise no relacionamento na igreja em Tessalônica. E alguns estavam ficando quietos. Esperaram só o momento de mandar uma carta e notícia para Paulo. Para Paulo, agora você resolve a bucha aí, é com você isso. E Paulo fala: não, vocês já deveriam ter ademoestado uns aos outros. No caso aqui, ei, que história é essa, rapaz, de que Cristo está voltando ou voltou? Você está falando bobagem. A Bíblia diz que nós não sabemos o dia e a hora. Ei, irmão, você tem que voltar a trabalhar, você está sendo peso para o outro. Você tem idade para trabalhar, você tem emprego, você tem condição. Você não pode fazer isso com a igreja. Ei, você está tratando mal os outros. Por que você está fazendo esse tipo de coisa? Seja fiel à sua esposa, seja fiel ao seu marido, trate seu filho com respeito. Ei, filho, você está tratando os seus pais com um desrespeito danado. Ei, irmão, não é assim que trata o pastor, o presbítero, o diácono. Você não pode fazer isso. Então, exortar é animar. Admoestar é dar um puxão de orelha. Isso não é tarefa só do pastor. A Bíblia, e esse texto confirma, diz que é uma tarefa de todos nós. E Paulo aqui, claro, não esgotando o assunto, traz 3 grupos para falar sobre quais a gente tem que, com os quais a gente tem que tratar.
Primeiro ele fala dos insubmissos. A palavra usada aqui para insubmisso era uma palavra usada normalmente para soldados que estavam lá na guarnição. Então você imagina o soldado está aqui, né? Está com a mãozinha do lado, né? Sentido. Ele tem que esperar o comando do seu sargento ou do seu superior, né? Marcha, ele vai marchar. Mas tinha alguns soldados que esse negócio de sargento, estou nem aí, eu vou começar a marchar a hora que eu quiser, para o lado que eu quiser e do jeito que eu quiser. É a palavra usada aqui. É aquela pessoa que quer seguir o seu próprio ritmo, a sua própria lei, a maneira como ele acha que deve seguir a vida, ser o comandante de si mesmo. Um indisciplinado. Alguém que quer viver desordenadamente. Alguém que por isso incomoda os demais. No caso de Tessalônica, porque eles eram preguiçosos, ociosos, intrometidos. Você estava lá em casa, batia na porta, ei, vim ver como está a coisa aqui na sua casa. Olha, não está muito boa a coisa aqui, mas eu nem chamei você. Você pode mudar, não gosto muito dessa mesa nesse lugar, se você puder pôr mais naquele canto, eu estou visitando você. É engraçado que tem gente que é assim mesmo, mas vamos deixar isso para lá. Então, os membros da igreja não podem permitir que pessoas ou determinados grupos, ao seu bel prazer, minem o ensino, o trabalho sérios, bíblicos, fiéis a Deus. Portanto, a gente tem que chamar a atenção quando percebemos esse tipo de coisa. Depois, Paulo fala dos desanimados. Possivelmente, aqueles que estavam tristes, abatidos. No caso de Tessalônica, muita gente estava triste porque sua esposa tinha ido embora, morrido, seu marido tinha morrido, tinha perdido um filho, um pai, um amigo querido, então eles estavam entristecidos. Por isso que Paulo fala, olha, quanto aos que dormem, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ele fala anteriormente na carta. Então eles precisavam de encorajamento. Não desista, continue firme. Sei que você teve perdas substanciais. Eu nem consigo imaginar a dor que você está passando. Suas lutas, suas perseguições. A igreja, não só o pastor, tem o dever de se colocar ao lado de pessoas que estão nessa situação. Sim, é o meu dever como pastor, mas é o seu também. E finalmente ele fala dos fracos. Talvez Paulo, não sabemos ao certo, mas talvez ele estava falando daqueles que eram imaturos na fé, que lutam constantemente contra tentações que vão assolando a sua vida e tentando minar o seu relacionamento com Deus. E nós devemos, a gente só fala, olha o que você está fazendo. A gente tem que também estar, olha, não faça assim, mas a pessoa às vezes, ela é nova na fé, principalmente, mas ela fica, o que eu faço então? Eu preciso de ajuda. Eu não consigo vencer isso sozinho. Tem irmãos que são assim, ficam com vergonha de falar. Todos nós temos nossas lutas. Todos nós temos os nossos pecados aceitáveis. E precisa de ajuda. Às vezes porque a gente não está vendo, a gente tem que alguém abrir o olho. Você está vendo o que está acontecendo? Não, nunca percebi. Então isso é errado, isso é pecado. E às vezes a gente está percebendo e não consegue sozinho sair dessa situação. Nós precisamos uns dos outros para isso. A gente às vezes apenas joga pedra, acusa, destrói e não estende a mão para ajudar essas pessoas. E para todos esses grupos, Paulo termina dizendo, nós devemos ser longânimos para com todos. Mudança, irmãos, não acontece da noite para o dia. Muitas pessoas vão lutar dia e noite contra o pecado. Muitas pessoas estarão profundamente deprimidas, entristecidas, abatidas. Muitas às vezes são difíceis. Nós vamos exortar, admoestar, puxar a orelha. Mas a gente vai ter que ser longânimo. Ter uma paciência bem esticada, como uma corda com essas pessoas. O terceiro grupo, os cristãos, seus líderes, os cristãos e seus irmãos, e finalmente Paulo fala de um último relacionamento. Eu estou chamando de grupo por causa daquilo que eu estou seguindo aqui na minha linha de raciocínio, mas são os cristãos e o seu Deus. Ali no versículo 16,
Paulo fala: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então Paulo agora começa a falar do nosso relacionamento com o Senhor enquanto Jesus não volta. Ele usa aqui imperativo, então já guarde isso. Imperativo normalmente é uma solicitação, é uma ordem. Regozijai-vos em tudo, dai graças. E ele diz também: orai sem cessar. Então não são olha, escolhe se você quer se alegrar ou não, tá bom? Eu deixo essa opção para você. Olha, se você quer orar ou não, você é que sabe, mas eu deixo essa opção para você. Você pode dar graça ou não, você escolhe. Não, Deus está dizendo, é para fazer essas coisas. Às vezes a gente fica perguntando: Senhor, qual é a tua vontade? Tem textos bíblicos que claramente dizem: esta é a vontade de Deus. Pronto, não precisa nem orar. Senhor, eu vou agradecer por isso. Vai. Senhor, estou no meio de luta, eu vou agradecer. Vai. Porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Então ele começa dizendo: alegre-se. E Paulo podia parar só aí, né? Mas ele tem que colocar um advérbio. Ô Paulo, não dava para ser um pouquinho mais ameno? Regozijai-vos ou alegrem-se sempre. O advérbio, você sabe aqui, ele modifica ou qualifica o verbo ou ação. Eu sei, é desafiador. Nem sempre a gente está com vontade de sorrir, eu sei disso. Nem sempre a gente está com vontade de dar uma risada, esboçar um bom dia, bom dia. Nem sempre a gente está com vontade. Mas Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo que lá no coração o Filho de Deus deve se alegrar por saber que mesmo as situações difíceis estão sendo dirigidas por um Deus e Pai bondoso, um Deus sábio, um Deus misericordioso, um Deus que se compadece e ama os seus filhos. Às vezes nós não entendemos, mas como um pai com o seu filho aqui, e a gente diz para o nosso filho: você não entende agora, filho, mas confia em mim. É o que a gente vai fazer, se alegrando naquilo que Deus faz por nós, sejam os bons ou os maus momentos, sabendo que o seu poder está se aperfeiçoando na fraqueza e que sua graça é suficiente para nós. Outro imperativo é: orai sem cessar. Então, essa ordem está ligada à anterior. Como assim, pastor? Simples. Nem sempre a gente está com vontade de se regozijar e alegrar. O que a gente tem que fazer? Dobrar os joelhos. Senhor, eu não estou com a mínima vontade de esboçar um sorriso, meu Pai. Na verdade, eu estou aqui por dentro quebrantado, destruído. A minha vontade, Senhor, é de chorar o tempo todo. Você vai chorar, é normal. Mas você vai orar: Senhor, alegre esse coração destruído, quebrantado. Seca essas lágrimas do meu rosto. Eu quero me alegrar no Senhor. Então eu vou orar sem cessar, para que não somente eu, mas os meus irmãos tenhamos motivos de nos alegrar na presença de Deus. Nossas incertezas são e sempre serão cuidadas na convicção de que o Pai bondoso nos ouve e cuida de nós. E ligado ao regozijar, ele fala: em tudo dai graças. Aquela historinha boba, né, do sujeito que teve um acidente, ele era crente e perdeu a perna, né? E naquela época não tinha prótese como hoje, colocava um toco de madeira, né? Madeira. E um dia aquele homem estava lá num barco, o barco afundou, ele foi parar sozinho, sobrevivendo numa ilha, e quando ele chega na ilha, ufa, estou vivo. Quando ele abre os olhos ao redor, tem um monte de aborígenes ao redor dele, o amarram, levam. Quando ele chega no local, ele percebe que tem um caldeirão já fervendo, e ele sabe: está preparado para mim. O chefe da tribo tinha o costume de, antes do prato final, experimentar, ter um aperitivo,
daquilo que ia ser cozido para ele. E ele disse: traga um pedaço da coxa daquele homem que eu quero experimentar para saber se é boa. Então o homem vai lá, corta um pedaço da perna de madeira, leva para o chefe da tribo, e o chefe da tribo cospe. Que coisa horrorosa, que coisa seca, sem sabor. Manda esse homem embora, eu não quero saber dele aqui. E aquele homem que tinha reclamado da sua sorte pela perda da perna, aquele homem que tinha reclamado da sua sorte porque tinha naufragado, aquele homem que tinha reclamado da sua sorte porque os aborígenes iam comê-lo, saiu dando graças a Deus: Senhor, eu não entendia naquele momento o que aconteceu, o Senhor tinha tirado minha perna, mas nesse momento eu dou graças pela perna de pau. É óbvio, irmãos, que é uma brincadeira e é óbvio que é esdrúxula demais a história, mas ela ilustra muito bem o que Deus requer de nós quando nós passamos as dificuldades que não entendemos. Não só nos alegrarmos, mas Deus quer que, à medida que nos alegramos, também agradeçamos ao nosso Deus. Ser gratos pelos momentos fáceis e pelos momentos difíceis, por aquilo que entendemos e por aquilo que não entendemos. Ser grato é um exercício de fé diante de um Deus que sabe muito melhor do que eu e você daquilo que nós realmente precisamos. Por isso nós também precisamos orar para entender a vontade de Deus e que Ele cuida de nós. Portanto, enquanto Cristo não volta, como é que está o seu relacionamento com os seus líderes, com os seus pastores? Como é que está o seu relacionamento com os seus irmãos? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Cuidemos dessas coisas e nos preparemos adequadamente para a volta do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Obrigado por sua palavra que consola o nosso coração e nos prepara para a volta do Senhor Jesus Cristo. Esteja conosco nessa manhã, cada um de nós, ó Deus, em sua respectiva aula, docência, sejamos abençoados e possamos edificar o teu povo para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.